Olá, então nesse vídeo hoje você vai ter a correção dos exercícios da lista. Foram selecionados os principais exercícios para você poder conferir com o seu caderno. Os exercícios que têm a mesma lógica de pergunta e de dados fornecidos, a gente fez um só como exemplo e os demais você segue a mesma lógica para conferir no seu caderno. Se restar alguma dúvida sobre algum exercício, seja ele deste vídeo ou não, você deve entrar em contato com a sua professora online no horário disponibilizado para sanar essas dúvidas, tá? Então, bom trabalho! Então, nesse exercício, ele quer saber o número atômico deste átomo, deste elemento. Se você sabe que o número atômico principal, é o 5, você sabe que a distribuição eletrônica dele termina em 5 alguma coisa. Então, L igual a 0, lembra que o número quântico secundário é aquele que tem os códigos para o S, P, D e F. 0, 1, 2 e 3. Se é 0, é sinal que era o S. Então, é 5S alguma coisa em que parou. M0, número magnético. O magnético é aquele que você desenha os orbitais, os quadradinhos, tá? Então, se é S, quantos quadradinhos você tem que colocar? Um quadradinho só, porque no S só cabem até 2 elétrons. E em cada orbital, cada quadradinho lá, também só cabem 2. Então, você só vai precisar de um quadradinho para esses 2 elétrons. Então, aqui, um quadradinho só. S mais meio, ele diz para considerar o primeiro elétron como sendo mais meio. Então, é o elétron que vai para cima, o elétron que vai no sentido anti-horário. Então, nesse sentido aqui. Então, se é um elétron só, 5S1. A resposta da pergunta lá é o número atômico. Então, você sabe que você tem que fazer o diagrama de Linus-Pauling até o 5S1 para saber quanto vai dar lá a soma de todos os elétrons e marcar a alternativa correta. Então, fazendo lá 1S2, 2S2, 2P6, tudo na ordem certa, seguindo a ordem das caixinhas, parando no 5S1, nós vamos ver que vai dar o número 37, ok? Então, opção D na nossa lista de exercícios número 1. Então, a distribuição do selênio termina em 4P4. Então, esse é o subnível mais energético a que ele está se referindo. Sempre o subnível mais energético é o último que você escreve na sequência lá do diagrama de Linus-Pauling. Quero os números quânticos para o último elétron. Então, é o quarto elétron do subnível P do nível 4. 4P4 que você vai usar. Então, você tem lá os números quânticos, é N, L, M e S. N é o nível, então nível 4. O número quântico secundário é o subnível, é o P. Só que aqui são todos números quânticos, eu não posso escrever P. Então, foi criado um código para o P, né? Lembra lá, S, P, D, F. 0, 1, 2, 3. Então, para o P é o 1. Magnético é aquele dos orbitais dos quadradinhos de novo. Então, se é o P cabe até 6 elétrons. Cada orbital cabe em 2. Então, você vai precisar de quantos orbitais? 3 orbitais. Então, 2 mais 2 mais 2. Por isso que a gente desenha 3 quadradinhos. 3 quadradinhos, 3 orbitais. O do meio sempre vale 0, para a direita vale mais 1, todos os números positivos, e para a esquerda números negativos. Quantos elétrons você tem que pôr? 4. Lembra que cada setinha daquela pela metade é um elétron. Então, primeiro eu vou preencher todos para cima, depois todos para baixo, até onde eu precisar, até o quarto. Então, a regra de Randall diz que a gente tem que usar todos desemparelhados primeiro, todos para a mesma direção. E como eu quero pôr 4, aqui só foram 3, eu volto fazendo o contrário daí. Então, esse é o quarto elétron, a quarta setinha que eu precisei colocar. Onde que parou? No menos 1. Então, é M igual a menos 1. S é o sentido da rotação. Se está a flechinha para cima ou flechinha para baixo. Qual? A última que você fez. A última que você fez foi essa daqui e está para baixo.
Para baixo, convencionamos sinal negativo, porque nesse exercício não disse para considerar outra coisa. Então, é assim mesmo, sinal negativo. Então, a opção que tem 4, 1, 1 e menos 1 lá no de vocês, menos meio no de vocês, é letra C, certo? Então, letra C, a resposta certa para a questão número 2. Então, exercício 3, ele se refere a um átomo que tem número atômico 58. E aí tem algumas frases para você verificar se são verdadeiras ou falsas. Se está te dando número atômico, a primeira coisa que você pode fazer é fazer a distribuição eletrônica para olhar melhor as coisas que ele estiver pedindo. Então, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, já sei que deram 30 elétrons aqui, preciso chegar aos 58. 4p6, 5s2, 4d10, 10, aqui deu 30, 36, 38, 48, com mais 6, 54, com mais 2, 56. Quem é o próximo depois do 6s2? 4f14, mas eu não vou precisar dos 14, vou precisar de só mais 2 que está faltando. Vamos conferir. 30, 36, 38, 48, 54, 56, 58 que está pedindo lá. Então, vamos ver as afirmações para verificar se está certo ou não. A primeira diz assim: o mesmo possui um total de 20 elétrons em subnível F. Subnível F, 2 elétrons. Então, a primeira está falsa. Afirmativa 2. O primeiro nível de energia com elétrons em orbitais d é o N4. Então, quer dizer que o primeiro nível que aparece o d é o 4. Tem d já no 3. Então, não é o 4 que é o primeiro. Então, está errada também. Seria o 3. Se um dos seus isótopos, lembrando lá, isótopos tem que ter a mesma quantidade de prótons, ou seja, ter 58 elétrons também. Se um de seus isótopos tiver número de massa 142, o número de nêutrons desse isótopo é 82. Então, vamos verificar. Massa é aquele número que vem em cima, né? Então, lembra lá, por exemplo, o elemento, a massa vem em cima, que ele disse que é 142, isso? Isso. Número de prótons, ele falou que é isótopo desse, então tem 58. E para eu achar número de nêutrons, eu posso fazer o A menos o P. Então, eu posso fazer o de cima menos o de baixo, certo? Então, aqui vai ficar 4 e aqui vai ficar 8. Ele disse que são quantos nêutrons? 82. E a gente sabe agora que são 84 nêutrons. Então, essa também está errada. 8 lá, os subníveis 5S, 4D, 5P, 6S e 4F não estão escritos na sua ordem crescente de energia. Qual é a ordem crescente de energia? A ordem das flechinhas. Então, você vai verificar se essa sequência que está escrita ali é a ordem das flechinhas ou não. Ele está dizendo que não está na ordem. Então, vamos ver. 5S ele começou. 5S, 4D... 5P, 6S, 4F. Não foi seguindo bem a sequência das flechinhas? Então, eles estão, sim, na ordem crescente. Então, essa afirmativa também está errada. 16. Sua última camada contém 2 elétrons no total. Última camada, 2 elétrons no total. Correto. Então, certinho. Um de seus elétrons pode apresentar o seguinte conjunto de números quânticos: N2, L0, M mais 1, S mais meio. Poxa, como é que eu vou saber? Ele tem 58 elétrons, como é que eu vou saber se ele pode apresentar aquele conjunto ou não? Faça o teste, tá? Veja os números quânticos que está te dando e monte, igual a gente fez no exercício 1. Monte para ver se existe esse subnível que ele está pedindo. Vamos tentar lá.
N2, então quer dizer que ia parar em 2 alguma coisa. L igual a 0. 0 é código pro S. Então, S. M igual a mais 1. M é o dos quadradinhos. Só que quando é S, quantos quadradinhos você tem? Um só. E esse um só vale 0. Então, tem como ser M mais 1? Não. M mais 1 só tem a partir do P. Tá? Então, como tem um quadradinho só, ele vai valer o 0. Precisaria ter aqui outro quadradinho do lado para ele valer mais 1. Então, essa afirmativa também está errada. Não tem mais afirmativas lá para a gente analisar, então só dá a soma das corretas. Só 16 que está correto. Então, somatório 16. Exercício 4 diz sobre um átomo que tem 2 elétrons com N igual a 1. N é o do nível, né? Então, nível 1 tem 2 elétrons, então só precisa desse 2. 8 elétrons com N2. Então, 2s2 deu 2 elétrons, ele diz que tem 8, então tem mais 6 aqui. 8 elétrons, que mais? 8 elétrons com N3, então também tem 3s2, 3p6, 8 elétrons no nível 3. 1 elétron com N4, então é 4s1. Aí ele diz assim, supondo que esse elemento se encontre no seu estado fundamental, ou seja, ele não ganhou nem perdeu elétrons para ficar estável, escreva a sua configuração eletrônica. Acabamos de fazer. Letra A está feita, essa é a configuração eletrônica. Você também pode colocar um do ladinho do outro na sequência das flechinhas. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2. Um do ladinho do outro, tá? Letra B. Qual o seu número atômico e seu símbolo? Número atômico é só você contar quantos elétrons totalizou aqui. Então, 2 mais 2, 4, mais 6, 10, mais 2, 12, mais 6, 18, mais 1, 19. Então, o número atômico é 19 e perguntou o símbolo. Você não precisa decorar o símbolo, pode consultar a sua tabela periódica. Quem é o elemento que tem Z igual a 19? É o potássio. Ele perguntou o símbolo, então, K, tá? Letra C. Qual o número total de elétrons com L igual a 0? O L igual a 0 é o código 0, o código para o S, certo? Então, ele quer saber quantos elétrons tem nos S's. Tem 2, 4, 6, 7. Então, você coloca lá que são 7 elétrons em L igual a 0. Que mais? Qual o número total de elétrons com L igual a 1? L igual a 1 é o subnível P. Então, é só contar quantos elétrons tem em subnível P. 6 mais 6, 12. Então, 12 elétrons em L igual a 1. Qual o número total de elétrons com L igual a 3? O 3 é lá para o subnível F. Tá? Lembra do código? SPDF. 0, 1, 2, 3. Quantos elétrons tem em F? Nenhum. Então, escreve nenhum ou escreve 0 elétrons. Pronto, finalizado. Exercício 5. Você tinha que anotar quantos prótons, elétrons e nêutrons cada espécie daquelas tinha. Você tinha lá 4 letras, 4 alternativas, né? A, B, C e D. Vou fazer para as duas primeiras, você segue a lógica para conferir as outras suas. Se ainda restar dúvida, você tira dúvidas com a professora online, daí no horário disponibilizado. Então, vamos lá. O número de cima, numa representação assim, o número de cima é sempre a massa, que é o A. Lembra que o A é a mesma coisa que o P mais o N. Os prótons mais os nêutrons. O número de baixo é sempre o Z. Z é a quantidade de prótons. E se o átomo estiver neutro, também é a mesma quantidade de elétrons. Como aqui não tem símbolo nenhum do lado do elemento, então ele está neutro. Ele está com P e E iguais. Então, prótons, 38. Elétrons, se ele está neutro, 38 positivos e 38 negativos. Nêutrons, não tem essa informação exata, clara aqui, mas você pode calcular.
Você sabe que o 88 é a mesma coisa que os prótons junto com os nêutrons. Só os prótons são 38. Quer dizer que 88 é igual a 38 mais alguma coisa, tá? Então, passando 38 para lá, né? Diminuindo, 88 menos 38 vai dar 50. Então, 50 nêutrons aqui. Agora, então veja, agora eu tenho estrôncio, o mesmo estrôncio, só que como íon, ele perdeu 2 elétrons. Lembra que se o sinal é positivo, é sinal que ele perdeu. Então, veja, prótons continua sendo 38, porque não mudou os prótons, mudou só os elétrons. Elétrons era 38, perdeu 2, ficou 36. Nêutrons também não mudou, então continua 50, tá? O que tinha no núcleo, prótons e nêutrons, não mudou, só mudou a quantidade de elétrons. Então, continua o mesmo P e N, só muda o elétron, tá? Lembrando lá que os próximos tiverem sinal negativo, você sabe que está ganhando elétrons, então você soma, tá? Então, exercício 8, você tinha lá pedindo para colocar os 4 números quânticos para o elétron mais energético do chumbo. Então, pesquisei na tabela periódica, chumbo tem número atômico 82. Então, faz a distribuição eletrônica do 82, tá? 1s2, 2s2 na ordem certa, até dar 82. Você vai verificar que deu 6p2. Esse foi o último que você escreveu, tá? Então, seu elétron mais energético é o último elétron que você colocou. É o segundo elétron do subnível P do nível 6, tá? Então, números quânticos. Eu tenho lá N, L, M e S para colocar. O N é o número principal, que é o nível 6. Então, coloco lá. L é o subnível, é o P. Código para o P, 1. M é o número magnético que tem a ver com os orbitais, com os quadradinhos. Como é subnível P, eu preciso que cabem até 6 elétrons. Cada orbital cabendo 2, eu vou precisar de 6 elétrons para pôr em 3 quadradinhos. 2, 4, 6, tá? Quantos você vai pôr? 2, tá? Que são os do chumbo. 1, 2, tá? Lembrando lá que o meio vale 0, o quadradinho de K vale mais 1 e o de K menos 1. Se parou no do meio, o código que você vai pôr é 0. Essa é a rotação, o sentido dela, anti-horário ou horário, tá? No seu caso aqui, parou no anti-horário, para cima. Para cima é mais meio. Então, 6, 1, 0 e mais meio é o conjunto de números quânticos específico para este elétron, desse subnível, desse nível, tá? Essa é a resposta que você tem que dar, esses 4 valores aqui.